Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando da elipse, que é o figurino de linguagem que a gente está tratando aqui no canal. E aí, nesse tratamento a gente já referenciou a digressão da expressão que a elipse faz em um contexto a partir da implicitação que rege a composição da atenção, que desescalona frente ao comprensado do registro que decai o complexo do todo, né? Do caráter que supostamente faz um vetor paralelo, né? Ou seja, desse todo ele decai sobre a adequação que faz com que dessa implicitação se torne um excesso na contração da atenção, porque isso meio que desimplicita um volume muito grande na atmosfera da atenção dos dados. Mas isso é tudo desconectado com a capacitância lógica do desenvolvedor, né? Ou seja, aquele que se envolve desenvolvendo uma retração de comprimento, né? Vamos ver o ambiente em qual a gente está agora, né? Dentro do carro aqui, e olhando para fora, a gente sabe que tem a constante solar que desexpressa-se na matéria, e sobre essa dispersão solar, a matéria comprimenta sobre essa dispersão o comprimento de onda que ela se realiza capacitada para complementar. Essa capacitação que ela se realiza se torna uma constante, uma vez que essa matéria ela em muitos casos do nosso ambiente se faz constante. Um exemplo é o asfalto, né? O sol, quando bate nesse asfalto, ele vai sempre comprimentar o asfalto, em sua capacitância material, vai sempre comprimentar o sol, de forma que ele vai se desexpressar nessa constante, né? Essa é a expressão do solo. E aí o solo nos serve. E olhar para o solo e junto ao ambiente é uma decomposição da esferografia que os meus olhos atendem para discursionar entre as proporcionais de graus de valores, as constantes e as desconstantes que me regem a sensibilidade de destacar esse comprimento das matérias ao Sol, e que sobre a minha passagem descarrega-se a mim, né? na minha visão. Então eu passo sobre esse comprimento dentro do carro, né? Então o Sol está comprimentando o asfalto e todas as matérias ao redor, e eu estou passando por esse comprimento. Logo, a minha passagem
desinterfere nesse comprimento e faz com que eu tome o lugar desse comprimento nos instantes em que eu passo. Então, essa tomada de lugar me faz ser um cara que precisa cumprimentar o Sol. Só que como o Sol ele tá ele tem vários, os raios dele incidem em várias direções, e toda a mudança direcional se defracta até encontrar a sua harmonização. Essa defractação no ambiente a gente não vê, porque a energia a gente não vê, mas os eletromagnetismos estão a todo redor, né? Tem os campos eletromagnéticos que a pressão atmosférica ela tenta fazer a adequacional deles, porque ela é mais pesada, né? A energia é uma massa, porém uma massa tão leve que ela está o tempo todo vibrando, né? A gente consegue nos descarregar com adequações para essas descargas elétricas a partir de antenas de controle, né? E programar os olhos e treinar os olhos programar essas antenas de controles para essas sensibilizações ambientes, né? Não é à toa que o olho de uma criança é diferente do olho de um adulto, que vai ser diferente do olho do Sol, da pessoa mais velha, porque a gente adquire sobre a prática e treino capacitância fisiológica para poder desantenar-se sobre essas energias que as matérias cumprimentam sobre o Sol. Então todas essas energias elas decaem em nós de várias formas. O eletromagnetismo, né? Os raios a energia, né, em suas formas, elas nos dizem níveis de estabelecimento e detecção dos graus de acomodação celulares. Essas detecções elas previnem acidentes na forma que a reação ela desinforma para nós a prevenção do certo e o que não tá, né? Uma vez que a sensibilidade tem sido um trabalho nosso, a internet caiu aqui. YouTube. Bom, a internet caiu, né? Mas aí a gente continua por aqui.
Uma vez que a nossa sensibilidade ela diz ser o nosso trabalho, né? Ela é o que trabalha em nós o aperfeiçoamento, né? Então, uma vez que dentro de uma cadeia sensitiva e harmônica eu consigo estabelecer uma constante e dessa constante descair em escala para poder fazer degraus, o que são também analogamente estruturas de controle, né, controle de altura, e que analogamente também são engrenadas, são transformar um plano em vários tipos de superfície. E aí, num plano cheio de vários tipos de superfície, opa, a internet voltou aqui, vamos tentar lá de novo. Aqui. Aí, ao transformar esse plano em vários tipos de superfície, a administração dessas superfícies fez um comprimento diferencial do homem com a matéria. E aí essa extração diferencial o fez desprover-se do plano e começar a se prover-se das superfícies, dos tipos de superfície. E agora o plano é só um plano, e o que diz valor ao plano é a superfície, é os tipos de superfície, e é o que esses tipos de superfície os servem. E aí esses servidores, né, de superfície, eles desabraçaram aos homens, e os homens desenvolverem quimicamente a esses tipos de superfícies, que houve a decomposição, né, o ajuste decompositório, né? E esse ajuste decompositório fez ainda as terminações nervosas que desencadeiam relação, né, dizem-se estar em conjunto de relações com a vida, ficaram muito sensíveis a ponto de fazer correções harmônicas breves, né, pressentir a desarmonia ou pressentir a mudança de superfície muito breve. A nossa razão sensitiva muda quase que na mesma proporção que as nossas tecnologias mudam, pois a gente sintetiza ambientes diferentes cada vez mais, de formas mais sofisticadas. Ou seja, a gente diferencia matérias muito menores do que planos, né? Então há uma divisão muito grande dessa desintegração das matérias em planos e nessa diversidade de planos. Quando a gente faz esses cortes, todo plano ele começa a ganhar o seu destaque e ser absorvido, né? A absorção desses planos nos diz intimidade e fluxo fisiológico, bioquímico dentro de nós, para poder desintetizar desses apertos harmonizações adequacionais, ou seja, antígenos, para poder estar na composição
de impostura ao reflexo que o Sol faz a esses materiais. Porque o reflexo da energia que bate nesses materiais desexpressa a vibração remanescente desses materiais em diversas formas, pois está no ambiente, né? A matéria está no ambiente. E aí essa desambientalização dessas matérias nos desarrisca a conhecê-las a ponto delas não serem mais riscos para nós, para a gente desarmazenar segurança, valor seguro para poder ser e estar com elas. Ou seja, o homem domando as matérias. E aí, aonde que a elipse entra, né? A gente já viu ontem a elipse e falamos sobre as adequações que a elipse desveste a partir dessas configurações. Agora a gente vai ver aqui no caso decomposicional da elipse, né? A elipse, ela é uma escala que diz desafia, né? Que desbarra, que divide, que divide a desinterjeição, a desexclamação, fazendo uma porcentagem da pressão, dessa pressão desexclamada, que faz colunas, né, na energia, que refrata a energia, que descoluna a energia, sobre a escalinha, né, sobre a redução prepotente, né, prevalente. Então, se eu pressiono isso, a passagem, a porta e a saída é essa, né? É a contração que vai elipsar um grau de afinação, e dessa afinação vai trazer maior eficiência, e dessa eficiência vai fazer o repouso consonantal a partir do que vai sendo desafirmado a partir das lipses. Lipses são molas, efeitos molares. Lipses são efeitos molares. O que são efeitos molares? Efeitos molares são isso aqui, ó. A gente pega e aí vai. Isso são efeitos molares, né? É o que a gente faz com as ondas de energia, né? A energia, ela propaga assim, né? Inserir focos. A energia a gente sabe que é mais ou menos assim, ó. Essas são as ondas de energia. Então as ondas de energia, elas já são molares por si só, pois isso para nós é a vibração. E o que é vibração? Não é isso. A vibração é isso aqui, ó. Um braço com um braço, ó.
Vocês estão vendo aqui, ó, no meio dessa interseção, a onda. E olha só, seu vibração, ó. Isso é onda, né? É o comprimento dessa interjeição, é uma onda. Paz e amor. Então a onda ela é molar, né? Ela desamola uma matéria, certo? Vamos anotar isso na prática. Então vamos pôr aqui elipse, né? A onda é molar, pois ela comprimenta a matéria. Se a onda comprimenta a matéria, logo a onda vibra a matéria, né? A onda vibra ou bate na matéria, acrescentando seus dados na matéria. Então, esse acrescentar de dados na matéria é preencher a matéria. Então, esse preenchimento da matéria, ele vai se tornar uma vetorial, né? Então, a gente tem vetores de preenchimento da matéria. Por quê? Porque a energia que preenche a matéria, ela preenche por todos os lados. Então, energia por todos os lados. E aí, todos esses lados que dizem preencher a matéria, né, vibrar, causar ondas na matéria, vão se somar. Olha, formas. Então eu tenho um raio aqui, um raio aqui, um raio aqui, um raio aqui. E aí desses raios aqui eu tenho um raio aqui, né? E aí todos esses raios eles vão pegar e vão bater na matéria, e aí eles vão, um vai cancelar o outro vai somar com o outro, e aí no fundo eu vou ter um vetor maior, né? E aí esse vetor maior, ele vai ser o horizonte dessa matéria, a expressão dessa matéria, o que essa matéria é ou diz expressa ao homem, a capacidade do homem. Então olha só, desse anjo, né, eu tenho assim, ó, a matéria é aquilo que o homem consegue detectar, descaracterizando a matéria a partir das relações detectíveis que ele desveste
É igual descascar alimentos e olhar o seu interior, né? O homem ele faz isso com as matérias. E ao fazer isso, ele percebe as matérias em vários graus de composições. Matérias em vários graus de composição. E se você pegar uma batata inteira e aí você vai e descasca a batata e vai vendo o descomprimentar dela, né? A batata ela era esse vetor aqui, né? Graças a todas essas energias. Aí você vai descascando e ela vai mudando o vetor. E aí às vezes o vetor vai mudando de cor, né? Vai desafinando-se. E o homem ele vai descriterificando essa coisa de decomposição para recompor entendimento de ingrediente, né? Então isso é fazer engrenagem, né? É você pegar um plano fazer variações de planos, ou seja, superfícies diferentes. E aí dessas superfícies diferentes fazer o substrato dela, né? De substratar ela a partir desse entendimento. E aí isso a gente chama de matemática real. Então, para manter a descoberta, o entendimento dessas descobertas diferenciais, ou seja, em solos diferencial, ou seja, em solos com comprimentos diferentes, nós identificamos a detecção humana na relação dos sentidos sensoriais e as batizamos no caráter característico de desintegrar o homem em sua natureza. Ou seja, é uma coisa de definição, né? Nós fazemos uma definição. Então, como a energia ela preenche a matéria, né? Ela
ela faz esse contorno na matéria. Se eu desenvolvo cortes na matéria, né, a energia que imanta a matéria, ela descorta a matéria, né? Ou seja, vai envolver parte dessa matéria. E aí a matéria ela vai mudar de plano, né? Ela vai mudando de plano a partir das divisões. Então, o L, que a instrumental desse L, né, é L, é o desescalar, é o desescalar, ou seja, a mudança de plano a partir do descarte das is, ou seja, contrações inteligentes de integração do homem assinando decomposição. Então, você pegar uma barra e cortar ela, é você fazer um I. É você desexclamar a exclamação da matéria. Então, a gente já está chegando lá, ó, Eli. E aí, para isso, você vai ter que fazer uma pressão. Um P, que é uma pressão. A pressão, ela diz para nós a relação da energia vetorial que muda a partir dessa assinatura do homem investigando a matéria, certo? Então aqui a gente já tem o LP. E o S é o valor de adaptação fisiológica que a barra, né, que a divisão é o valor da adaptação fisiológica, que é a divisão dessa matéria consente ao organismo o senso, que é mais ou menos uma coisa de meio que uma colunar, vamos ver que se eu acho, meio que uma colunar elipse que vai fazer ao cérebro economizar energia para poder destacar esse valor, o contraste dele, né? Então, esse é o valor de adaptação fisiológica, que é a divisão dessa matéria consciente ao organismo, o senso, né? O senso. E o Ezinho, é o produto do desescalonamento do Ezão, do E em I, em Elison.
aqui não. Então aqui a gente vai ver isso aqui agora na prática, né? Vamos ver aqui se a gente consegue acessar. Ó. Batata. Tô tendo problema com a internet aqui. Pois é, a internet não está funcionando na parte da manhã aqui do alojamento, mas vamos tentar falar aqui desse recurso a partir de uma outra orientação, né? A elipse, então, né? A gente faz uma transformação de conexão com essa elipse, porque ela diz reduzir o nível de energia que a gente precisa para se manter conectado, e aí ela revela o foco, né? O foco é isso aqui, ó, né? Ó. O foco ele é o produto de uma absorção, né? Então toda matéria sensitiva, toda matéria ela tem o seu produto de absorção, seja por raios de energia, que é a energia que vai imantar carregando as matérias com energia, sejam outras matérias que batem nas outras. No fundo, tudo é energia, né? E aí, por exemplo, absorver impacto, desarmonizar o impacto a partir do cálculos de força de comprimento, preenchimento de copos, absorção, ele puxa para dentro, né? É quase que um fenômeno osmótico. Que absorveu. Então, isso é absorção, né? Absorver. Então a gente tem toalhas que absorvem, né? E aí, dependendo depois que a gente utiliza a toalha, em alguns lugares da toalha ficam mais molhados do que outros, né? Ou seja, a toalha ela absorve, mas ela só absorve com o contato. E o contato ele assina força, né, nas pontas. Então as pontas de contato desafinam força, e existem várias técnicas de contato para poder gerenciar essa força e sofisticar a utilização da toalha para o que ela diz fazer, né? Outra forma de pensar nessa absorção é buchas, né? A gente tem vários tipos de bucha da descompressão de um parafuso. A gente tem bucha que emprega apenas descomprime impacto. Todas as buchas elas absorvem meio que o impacto de alguma natureza, né? E aí, sobre essa absorção de impacto, né? Por exemplo, essas buchas de contato aqui, ó, buchas para lavar roupa, buchas para banho,
elas desabsorvem o impacto e melhoram a adesão, né? As superfícies de contato que elas são utilizadas. E o que isso quer dizer? Que existe uma matéria que utilizamos para desmaterializar eficiência nos processos. Um outro exemplo é o raio-x, né? Imagine aqui, ó, se a gente tem a forma, né, na imagem, essa forma ela é formada pelo o debate de uma radiação, né? O debater de uma radiação sobre a parte do corpo de um indivíduo, né, modula-se a partir da forma, né, então existe o debater e a desinscrição desse debate a partir das forças contrárias. Como a energia ela é tão forte, o peso que ela faz, né, na contraposição dessa energia é grande, ou seja, ela ultrapassa como um tiro, né? Ela ultrapassa a carne, e dessa ultrapassagem, né, ela diz exatamente o que ela ultrapassou. Então ela revela para nós tudo aquilo que ela ultrapassou. Eu tô um pouco triste por causa da internet, que ela tá meio que me traindo hoje, né? E a gente fica um pouco desenforcado por conta dessa traição. Então a minha sinapse que relaxava quando ela funcionava bem não está relaxada. Então peço até desculpa, mas vou gravar o vídeo mesmo assim, né? E aí a gente tem essa revelação por conta desse trabalho da radiação. E aí eu quero mostrar para vocês agora esse trabalho de forma mais realística, né? A gente tem aqui um olho de forma anatômica, e aí a gente sabe que a gente sabe que energia é massa, né? Então a gente vai falar assim, ó, as massas do olho. A gente sabe que energia é massa. Então, energia é massa. Massa que bate em massa desamassa a massa na forma que bate, né? É como se lembrasse da teoria dos compactos, né? Compactos. Ou seja, aquele estudo na física que quando a gente tem uma força para um lado e outra força para um lado, né? Se eu compactar elas, né? Se uma vir de um lado e a outra vir do outro e encostar, e essa vai subtrair com essa e vai gerar uma explosão, né? Ou seja, vai gerar um impacto. Então esse impacto descompacta os dois em forças semelhantes. Agora, se qualquer um desses tiver uma força maior, por exemplo 2, esse aqui vai sofrer muito mais, né, no impacto. Então o compacto do impacto. Então esse compacto do impacto que faz
essa operação rege o nosso ser, né? As nossas operações em vida. Se as ondas eletromagnéticas elas são energias, elas batem nas massas, né? Células, tecidos das visões são massas e desamassam-se, desexpressando até que a expressão se desuniformalize. Ou seja, a gente tem esses anjos de energia aqui, ó. Agora eu vou mudar o azar desse evento aqui, ó. Então a gente tem esses anjos de energia aqui, que são esses vetores, né? Então esses vetores aqui, eles estão todo o tempo em todo lugar do ambiente, né? E eles são desespalhados pelo Sol e pelas energias que o Sol comprimenta, pelas massas que o Sol comprimenta. Então dessas energias a gente tem vários módulos em várias direções a todo momento, né? Já viu aquela música assim? Tem anjos voando nesse lugar, em cima do povo, subindo e descendo em várias direções. Então olha só, a gente tem energias também em várias direções, vetores de energia. Por quê? Tudo que é material e é comprimentado pelo Sol faz isso aqui, ó. Se carrega e se descarrega para poder flexionar-se harmonicamente, né? Ser sua harmonia. Então quando a gente olha para algo, ele faz assim com nós, ó. Ele descarrega com nós, ó. Igual o passarinho bicando, sabe? Pic, pic, pic. Então isso aqui é o eletromagnetismo que o olho se acende quando olha para algum lugar, né? Então esse refletir da matéria, ele está sempre constante e ele se ocupa as energias do ambiente, né? Por isso que de manhã o vetor é muito maior do que à noite. Geralmente à noite tem um desescalar de menos de meio para baixo dessas energias, né? Então se você tem essas energias no ambiente sempre revelando o vetor, o seu olhar vai ser desamassado por um certo grau de energia. E no ambiente que você busca a organização de passagem, a desexpressão desse vetor, desse vetorzinho aqui, ó, vai fazer dentro das suas passagens e várias passagens por esse ambiente, isso aqui, ó. Você vai querer agora fazer isso aqui com esses vetores. Desamolar eles a ponto deles se tornarem, dentro dessa sua prática, ondulatórias fixas, né? Ou seja, cada vez mais você vai fazer o design dos seus olhos, descomprimentar as matérias no ambiente a ponto de imaterializá-las cada vez mais constante, né? Em uma constante. Então gerar essa constante dessas forças aqui, ó, é você desaconjuntar elas nas suas conjuntivas e desimpressar elas buscando força retrátil motora. E aí essas forças motoras vão gerar o que a gente chama de desamolação. A desamolação, ela diz afinar um conjunto, né?
Quando eu tinha uma batata assim, ó, e eu passei uma matéria desafinando ela ganhou a forma que eu quis que ela tivesse. Então eu fui um instrutor dessa batata. E eu instruo as energias com a frequência que eu passo. Logo eu vou chamar então o nosso colega, o senhor Alfredo. Seu Alfredo é um cara desemborrachado da vida, né? Por quê? Porque sobre as energias, né? Qualquer energia que ele tenta domar, ele busca o equilíbrio. E para buscar o equilíbrio, né? Ó, o equilíbrio desse eixo cognitivo dele, de trafegar entre os planos e os diferenciais de plano, ele encontrou melhores razões de se despressionar a matéria. Ou seja, ele desemborrachou um freio e se descobriu desse freio com vários comprimentos de aplicar freio, porque ele percebeu que ele tinha a capacitância de reger-se frente às matérias, né? Cara, e esse camarada, ele inventou o tal do freio, né? Inventou não, né? Ele se descobriu, né, melhor, com mais prazer em viver a partir desse freio. E freio de quê? Vamos pôr que esse aqui é o ambiente, né? Vamos pôr inserir aqui, ó. Caixa de texto. Ambiente. Vejam o nosso ambiente desexpressando-se. Esse é o nosso ambiente. Esse ambiente, ele sempre vai ser um plano, certo? Porém, com o Sol, que se aplica ao ambiente, esse Sol, ele vai fazer aquilo que a gente viu aqui no ambiente. Ele vai desambientalizar o ambiente a partir dos anjos, né? Ou seja, os vetores de energia que as matérias vão expressar na raiz de Deus, que é o insolador de nós, é o com-insolador de nós. Então, com o insolador de nós, ele vai gerar vários nós nessas matérias. Para desinodar esses nós, nós vamos buscar o controle desses nós em nós mesmos. E para controlar isso, a gente precisa do freio, do nosso querido senhor Alfredo. Porque de Jesus ao freio, nós aprendemos a nos decompor e nos treinar frente às apelações desses anjos, ou desses vetores desinodando a energia, para que a gente desamolasse elas na estrutura da forma que a gente consegue domar. Então a informação, ela é isso, é primordial. E vejam bem, o ambiente, ó, vou tirar essas duas pontas aqui, ó, esses dois vetores, que eu vou mostrar para vocês o que é. O ambiente, ele é sempre natural, é onde que a gente vive. Então ele é uma constante. Vocês conseguem ver o K da constante? Para quem não viu, que veja agora, né? Olha o K. Esse é o K, né? No K não escreve assim? Inserir formas. Não. Desenhar. Então vamos lá, vamos desenhar.
pôr até assim, ó. Esse é o ambiente, ó, ele é constante. Se o ambiente é constante, a segurança de desexpressão do ambiente ela é constante, né? A gente tem uma constante aqui. Então vamos lá, inserir for. Não é isso. For. Então, para desinformar essa constante, a gente vai fazer isso aqui, ó. É uma constante. E aí essa constante, ela desexpressa também em constante, variando um pouquinho só, dependendo dos graus de sol que ele insola. Então ele varia só, esse ambiente só vai variar em função das horas. Vamos pegar aqui para nos ajudar. Ctrl C. Então as horas, redimensionando a variação desse ambiente, a gente tem os ponteiros que mostram a marca desses Ctrl C, Ctrl V, desses raios luminosos que diferenciam, né? A constância. Então aqui, ó, a gente desbanda aqui, ó, os raios luminosos, né? Bom, e aí o ambiente ele vai ser assim, então, ó, ele vai desescalar assim, ó. Na primeira hora do sol vai ter tantos raios, e aí a matéria vai parecer uma coisa. Na segunda hora vai ter mais 2, na terceira hora vai ter mais 3, e aí vai gerando uma proporcional. Aí quando chega aqui é onde que vai ter mais raios do sol aplicando nas matérias, ou seja, é aonde que a razão vetorial dentro desse acordo de dias, né, vai ser mais forte. Então olha só o vetor que ela vai fazer. Muita energia. Muita energia. E aí depois vai decaindo. Então vocês verem o arco, né? Vamos fazer o arco aqui, ó. Desenhar. Então esse aqui, ó, é o arco ambiente. E a gente meio que ver isso nas horas, né? Uma vez que a gente tem aqui, ó, 0, 0 ou 12. 0, 0. A gente tem, ó, meio-dia ou meia-noite, né? Dentro desses arcos. E aí a gente só vai decaindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 9, 10, 11. Alguma coisa assim, ó. 1, 2, 3. Não, aqui seria o 3, né? 1, 2, 3. E aqui 9, 10 e 11. E aí pra baixo você já sabe o que é. E aí, vamos um pouco nessa análise. Aqui a gente, ao passar dos ponteiros, o tamanho desse vetor que desatribui para nós esse sol, a representação desse sol, a gente vai diminuindo os vetorzinhos do sol, que era um vetorzão. Então o sol, se a gente analisasse o sol por si só, na sua conta de ser sol,
o vetor do Sol ele ia ser grandão, né? Se a gente pegasse todo o Sol e dissesse, ó, o Sol tem essa força aqui, ele ser enorme, 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 nem ia caber aqui na tela. Só que como ele bate fazendo isso aqui, ó, o Sol ele faz isso. Ele faz isso aqui, ó. Ele meio que faz arcos, né, de si mesmo. Não é isso, não. Ctrl Z, peraí. Mas o Sol ele faz assim, ó. Como o Sol ele faz assim, ó, ele se descontraciona em todas as partes e ele está muito longe de nós. Ele quando ele bate em uma parte de nós, ele bate fazendo um feixe assim, ó. E aí nesse feixe que ele faz, todos os raios têm a mesma força, mesmo vetor. Porém, dependendo das matérias que estão aqui e do ar atmosférico que está aqui, ele vai chegar com uma expressão, ele vai chegar com uma força, né? Ele sempre vai chegar com um V, né? Só que o U que tiver que ele vai preencher aqui, ou seja, a densidade U da matéria, que ele vai preencher assim as covas de energia, né? Aí esse U assim, ó, né? Que diz entra V, vai reagir, e aí essa reação ela vai desapontar vários vetores de energia que descarregam o U. Então a gente tem os vetores, o Sol, e aí o Sol mandando energia, e nessa energia, né, aqui a gente tem a Terra. E aí nessa Terra a gente vamos pôr aqui, ó, que a gente tem parte da Terra nesse plano aqui, ó. E aí nesse plano a gente tem várias construções aqui e tal. E aí o Sol ele dissemina assim, ó, né? Ele vai bater na Terra assim, ó. E aí aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ele vai bater assim, ó, porque ele está dentro do campo do Sol. Então tudo que o Sol vai mandar vai chegar em V, né? Vai chegar em V, vai chegar em V, vai chegar em V. Porque é o vetor que o Sol consegue, né? É as linhas de força que o Sol consegue mandar, que é contínuo, pondo que o Sol é contínuo. A elipse do Sol é contínua. E aí nessa desarmonização do Sol, que é contínuo, vai ocorrer pelo preenchimento dessas matérias, ou seja, essas matérias que eu desenhei assim, ó, elas para nós, elas são U's. Por que U's? Porque esses raios, eles vão preencher elas, vão preencher a energia delas, e dependendo da forma dessas matérias, elas vão ser visíveis, e aí a visibilidade dela vai ser de acordo com o seu desexpressar dessa energia. O que o Sol descontorna, admitindo que elas o comprimente nessa descarga, né? Então é a força de contração que as matérias encontram. Então essa força de contração é você pegar o V, fazer o U, e do U descomprimentar fazendo o R. Então
é mais ou menos isso, né? Tipo assim, ó, você tem o V que descomprimenta o U e faz o R, né? E descomprimenta. Então, então esses são os raios UV. Esses são os raios UV. Entende? E o que a elipse tem sobre isso no nosso esquema? A elipse, ela é a nossa afirmação de grau de freio dessa onda. Ou seja, ela consente em nós essa materialização a partir da sua omissão. Ou seja, a elipse é um grau de confiança por domínio operacional ou por adaptação fisiológica dos sentidos. Por quê? Porque a gente sempre desses raios que chegam, né, desses conjuntos de V, né, ó, de novo aqui, ó, raios do Sol, raios do Sol, raios do Sol, raios do Sol, né? E aí esses raios do Sol, eles vão desapontar exclamando energia, a massa. A gente tem massa enérgica, né? Massa enérgica. E aqui os pontos, né? Eles vão descamar a colinergia. A colinergia dessa massa. A colinergia dessa massa é o desbatido, né? Todas as vezes que a gente cai, a gente não recupera essa caída e fica mais forte, né? Então, toda vez que a gente é batido pelo Sol, nós ficamos mais fortes para descontrair o Sol a partir da colinergia que a gente ganhou sendo amassado pelo Sol. Amassado o quê? As expressões do Sol, porque nós a partir das inflexões mecânicas controladas pelos nossos motores, né, de contração muscular, nós conseguimos fazer o freio na proporção certa. E o freio na proporção certa faz atividade muscular, e essa atividade muscular permite ao olho, né, ganhar força e aos tecidos que encobrem o olho, né, ganhar força. E essa força faz a elipsização desses raios descontrolados, dispersos nas matérias que até mesmo o ambiente ajuda a ordenar na descomposição da harmonização, né? Então a harmonia é uma coisa que a gente tá a fim de conquistar, né? E a harmonia, a desarmonia é detectada pelas reações dos seres, né? Ou pelas reações de incapacitação do ser. Aqui a gente tem o ambiente, né? Agora eu vou limpar aqui. E aí nesse ambiente, né, que varia nessas horas e nesses vetores de expressão do Sol,
ele desvetoriza, né, essa constante aqui, ó, que a gente marcou aqui, ó. E aí essa constante, conforme o tempo vai passando, vai diminuindo, né? Ó, aqui a gente tem o nascer do dia, veja bem, o nascer do dia, o meio do dia e o anoitecer. De novo. Nascer do dia, meio-dia e anoitecer. E agora aqui. Nascer do dia, meio-dia e anoitecer. Tá vendo o que tá variando? Tá variando só a área que o Sol aplica, o seu vetor. Então, se tá variando isso, a área, a gente sempre tá mais em uma área, né? Os nossos olhos, eles desbrindam ao ambiente na interjeição que o ambiente, né, essa massa de energia que bate no ambiente e ambientaliza o ambiente a partir das descomprimentações que as matérias no ambiente fazem ao Sol, nesse reflexo. Nós, sobre esse reflexo, trabalhamos com o ambiente. E aí a nossa balança de trabalhar essa sensibilidade está aqui, ó, no desestrangular da caracterização expressa por esse ambiente, a ponto de treinar a elipsização disso, né? E a elipsização é você descontorcer esses raios para que eles fiquem cada vez mais harmônicos no sentido previsível de você gerenciar a estabilidade sua sobre esse ambiente. Isso é matemática do Sr. Alfredo, porque ele precisa de frear os excessos e precisa de trabalhar matematicamente com os contornos para descontornar-se dos contornos que são repetidos. E aí dessas repetições encontrar eixos de mecanismos que lhe fazem ser cada vez mais eficiente nesse se dobrar de joelhos para o ambiente, ó. E dobrar de joelhos é isso aqui, ó. Aqui ele está de pé, os olhos, né? E aqui ele está se exaltando de pé. E aí de dobrar de joelhos, isso aqui, ó, mexer, mastigar as ondas, porque tudo isso vai mudar isso aqui, ó. Vai mudar isso aqui, ó. E isso aqui, ó. Não, pera aí. É isso, mas é isso aqui também. Achei. Vai mudar isso aqui, ó. E isso aqui, ó, é o dígito do ambiente. É o dígito da matéria. É o dígito que desfoca algo, que faz você achar algo em algum lugar. É o desamolar que dispara, ó. Viu? Quando a gente tem a mola certa, na ocasião certa, que é a palavra que desenfeita a gente em função de uma operação, a gente se opera muito melhor. E a gente faz a direção certa, né? Ou seja, o Alfredo ele consente a partir disso aqui. Então isso aqui é armazenamento, é disparo de arma a partir do comprimento do ambiente, ó. Pá, 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 pá. Isso aqui é chute, isso aqui é tudo. E aí a elipse é isso aqui, ó. É você encaixar peças ou movimentos musculares nas regiões certas do organismo
para poder desamortecer os graus precisos dessas colinergias que te fazem focar melhor, né? Fazem desangular melhor o retrato da memória que um dia você já colheu nessa colinergia que a gente explicou aqui, ó, na colinergia das afirmações que o Sol, o V, né? Ó, o vetor do Sol despontua na matéria. E aí a gente descreve, ó, isso é batata. Se eu quiser mexer na batata, eu preciso de ferramentas para desmexer e desmanchar a batata e desmascarar a batata. Isso é desinstrução de absorção. Você absorver algo e no processo de absorção, né, aqui ó, absorção, pontuar-se nos diversos ultrajes que a matéria é cumprimentada ao Sol, pelo Sol e decomposta no detector desse senso de relato do homem. Cumprimentar, ó, pontuar-se nos diversos ultrajes que a matéria é cumprimentada pelo Sol e decomposta no detector desse senso de relato do homem, figurinizando valores de matérias informadas por adequação harmônica. E aí, dessa harmonia, né, e do instalar dessa harmonia, o olho ele vai ganhando a melhor retenção de atenções para poder se dizer forte as relações solares. E aí desenervar bem todas as fibras que são enaltecidas pelos campos de atenção da íris, né? Desse arco de fazer do Alfredo um nervo constante. E aí dessa constante gerar previsibilidade. Então elipse é contraste, é formas de melhorar o contraste, é contorno e desadequação do contorno, é a deflexão sensitiva, a frequência da onda do Sol se tornando freguesa, né? Ser freguês das frequências solares, e buscar ordenações, né? E a ordenação, ela é a rima, né? É a rima desse pulso. Uma vez que a gente revelou que a rima do dia, né, é isso, né? É esse compasso aqui, ó. Ó, dia nascendo, meio do dia, para todo mundo, meio do dia, dia acabando. Então isso aqui é para todo mundo. Então isso é o compasso, isso é a Maria, que é o Sol, rimando, né? Ó, Ctrl C, Ctrl V. Mãe de Jesus, ó, ao Sol.
O Sol tá aqui, ó. E os seus raios solares estão aqui, ó. Psh, 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 psh. Todos esses são vetores que chegam na Terra de iguais proporções. Porém, a Terra em que a gente está, né, desadequaciona assim, ó. Esse é o compasso, né? E aí a gente conta esse compasso por segundos, horas, né? Então, não sei, olha só. Tá passando as horas, 1 hora. E aqui a gente tem mais força, por quê? Porque mais áreas tem vetores de Sol. Quando o vetor de Sol bate, ele não bate só e fica, ele bate, e desse bater que ele faz, né, ele bate e desexpressa assim, ó, decaindo pelas matérias. Então, por quê? Há um preenchimento de dois vetores aqui, ó. A gente tem um vetor e um vetor. Então, quando ele chega, ele faz assim, ele faz N. Ele preenche aqui, ó. Agora, se com o passar do dia esse preenchimento aumenta, ó, no compasso do dia, tic, 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 ao preenchimento, tic, 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 vai aumentando. Aí chega um ponto que ele aumenta tanto, né, que as linhas ficam assim, ó. Só que a Maria, né, a Maria que é a rima coletiva, né, por nós sermos humanos e queremos viver de bem, a gente desinstala projetos de controle, né? E a Maria é isso, é você Ctrl+C, Ctrl+V, ficar forte o bastante para desmantelar essa evasão e fazer esse controle com ela. Uma vez que o ambiente ele chega assim, ó, né? Ele tá, o Sol tá assim, né? A gente viu que tava assim. A gente faz isso com o Sol. Descontrola ele, barrando ele, né, nas proporções certas, desamolando ele a partir dos recursos materiais. E aí a gente vai rimando esse desamolar. Para compassivamente gerar constantes que vão prejudicar menos essa imposição que a gente precisa fazer para se envolver com a vida. Então, isso é elipse, né? A elipse ela é muito mais do que só a omissão de ela diz absorver de forma inteligente esse raio de Sol. Eu vou terminar o vídeo aqui, a internet não cooperou, senão a gente ia fazer navegações. Né? Então, assim, nesse projeto de antropocentrismo, né, com os nossos limites de ser humano, nós detectamos a vida a partir das desexpressões que elas nos fazem. Só que com o apuramento e a tecnologia das transmissões a partir de alfabetos e assinaturas do homem, ele conseguiu desassinar aquilo que ele observava no sentido da sensibilidade. Isso fez na parte material um lado que a gente chama de intelecto científico
abrindo descrições para coisas que a gente não vê, mas sente. Por exemplo, o amor, saudade, tudo isso, né? Todo esse varal de ocupação trouxe formas de decomposição escalar. E aí dessa decomposição escalar, colocando toda a matéria que diz constante a partir de uma forma, ou seja, de uma semente, ela desinsemina para nós, sobre o nosso trabalho, em L, uma variação das decomposições, né? Então, todas essas variações, elas são escalares da maior, da referente, né? E o Sol é o desreferenciador de tudo. O Sol, ele desaponta tudo, né? Então, quando o Sol bate em uma parte, ele chega com tudo, mas ele chega assim, ó, com uma mãozinha. Esse é o Sol. Só que o Sol, ele está sempre dando uma mãozinha, porque ele bate numa parte. E aí, essa é a orientação do Sol, né? E aqui a gente tem os desvios, né? Então aqui o Sol, ele preenche os Us. Os Us. Olha os Us, né? Vocês estão vendo os Us? E aí o Sol preenche. E aí ele faz o V. Estão vendo o V? Sol, linhas do Sol, vetores do Sol, chegando em Us, formando Vs. Esses Vs são o produto da carga que o Sol faz na matéria. E aí a gente vê. E o que a gente vê é o que está em cima está por cima do solo, né? Então a semente a gente não vê. Geralmente a gente não vê, mas é o que a gente vê, né? O que a gente sente é o fruto da semente, né? Então a raiz fica por fora. Então essa associação, ela nos diz que a matéria é uma semente e a gente só consegue ver por inseminação solar. E aí a gente acolhe e vê o fruto dessa matéria nos sentidos, que a gente só vê pelos sentidos. E aí a gente sabe que os sentidos são visão, o olfato, a sonoridade, o paladar e o tato. Só que a somatória disso tudo descumprimenta nós a partir disso aqui, ó, dessa desinjeção em nós, né? E a injeção que isso faz é isso aqui, ó, é retração. Isso é desinjeção, porque quando chega, bate em algum lugar e a gente desencaracteriza isso, até que aquilo bate tanto que a gente fala, sei o que é. Só que para dizer que sabe realmente, a gente escreve o saber. E a gente escreve o saber sobre esse espelho de detecção. Viu o espelho de detecção? Espelho de detecção é contração. E contração é o fruto, é a somatória desse V, né? Então, colocando nós nessa humildade desse conjunto, a gente detectivificou sobre esses amparos, né? E aí, sobre a ciência e essa organização fidedigna de constantes, estamos chegando em lugares muito legais, né? De cumprimentar o Sol. Quem nos mostra muito isso são os atletas, né?
às vezes mais de forma intuitiva mesmo, eles chegam muito longe. É claro que existem muitos técnicos com eles ajudando eles a encontrar melhores mecânicas para relacionar seus mecanismos fisiológicos e alcançar melhores rendimentos a essas atividades que eles fazem. E isso nos revela também transformação molecular. Isso nos encanta muito, né? Porque uma vez que nessa semelhança a gente também conseguiria, isso é um produto muito bom, né? E isso é elipse, né? Elipse é esse ultrajar de nós mesmos para desarmonizar esses raios que até então não nos é íntimo de organização, de harmonização. E aí o que a gente conhece são as radiações e o eixo das atenções das radiações por ofenda, né? Ofensa é um grau superior ao que você aloja adequação, né? Então isso é uma ofensa a você, a sua encaracterização, é uma desinconstante de um ambiente. Então ofensa faz você buscar forças superiores para poder conseguir o equilíbrio. E aí isso é desinvestimento mesmo, né? É um desinvestimento de acobertações. Uma vez que a gente tem sempre um foco, e desse foco a gente consegue dividir o foco dependendo da proporção do que eu vejo, né? Eu tenho vários tamanhos, né? Eu estou olhando para um campo, aí agora eu estou olhando para um campo menor, e aí desse campo menor eu olho para um campo menor ainda. Então eu faço interjeições de campo para poder associar o valor desexpresso desse conjunto que eu observo, e aí deslimitar ele a ponto de fazer uma elipse nos seus contornos e navegar sobre ele a partir dos contrastes que ele me oferece a partir dessa adequação visual desses contornos. E isso vai me elipsando as energias e eu vou desfocando o que está fora desse eixo cognitivo e vou focando cada vez mais nessa cobertura, nesse instrutor. Então eu estou conversando com isso aqui, esse é o meu instrutor, e aí a partir disso eu consigo olhar mais fundo. Isso é elipse, né? E isso é muito maneiro. É muito maneiro mesmo, porque é o dirigir das atenções. E quem na escola tem atenção não se sai melhor. Quem no trabalho na atenção, quem tem atenção ao trânsito não se acidenta. Então, quem tem atenção na agricultura não consegue plantar e observar, né? Acaba que isso é uma maneira intuitiva de comunicar com as coisas, né? Uma vez que a gente entende que a comunicação mais prima, mais base, é a energia, e o que a energia faz nessas coberturas de transmissões enérgicas que o Sol sempre imanta de forma constante nos horários, ou seja, ele varia muito pouco no compasso dos instantes e muito no compasso dos dias, das horas. Porém, nesse valor, todos os animais que vivem consentem e se aderem a esse plano, e desse plano a gente desplanta as qualidades
dos vários terrenos sobre esse plano. E aí, sobre esse plano, né, a gente tem o que a gente chama vários planos de fundo, né, de fundamento diferenciais, para poder revelar e conhecer, né, e dizer que somos seres que conhecem, por afirmar conhecimentos e organizá-los. Eu acho que é só isso mesmo que a gente vai falar sobre elipse por enquanto, né? E aí no próximo vídeo a gente já entra em uma outra figura de linguagem. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fui.